era novamente o organicismo, num estado de ânimo um tanto melancólico. O moralista liberal da Grã-Bretanha, contudo, não nasceu no país. Sarah Isaiah Berlin, professor em Oxford, nascido em 1909, provém de uma família judia de Riga, que se instalou na Inglaterra em consequência da Revolução Russa. Nos anos da guerra, serviu na Embaixada Britânica em Washington, de onde seus relatórios chamaram a atenção de ninguém menos que Churchill. Em 1946, servindo em Moscou, abandonou as relações exteriores para passar a uma vida acadêmica prolongada e distinta no All Souls College, em Oxford. Sua obra no terreno da história das ideias, especialmente sobre pensadores como Marx, Vico, Herder e Herzen, é uma realização singular. Berlin ajudou a resgatar a filosofia de Oxford do bizantinismo da análise linguística, não receou formular novamente algumas grandes questões metafísicas. Em 1953, Berlin pronunciou uma famosa conferência sobre a inevitabilidade histórica. 171 A tônica de seu ataque não diferia muito da posição anti-historicista de Popper, parecia-lhe enganosa a busca de leis que possibilitassem a predição em história, e a crença num destino histórico resultava numa atrofia do sentimento de responsabilidade. Enquanto Popper salientara os defeitos epistemológicos do historicismo, Berlin, escrevendo poucos anos antes da publicação de The Poverty of Historicism, acentuou o lado moral do problema. Sua contribuição mais conhecida à teoria política é uma outra conferência, Dois Conceitos de Liberdade, 1958, na qual codificou para os países anglo-saxões a distinção entre liberdade negativa e liberdade positiva, ou liberdade de e liberdade para. 172 Como vimos no capítulo 1, Berlin igualou a liberdade negativa à ausência de constrangimento, e a liberdade positiva à procura de fins racionais, o que, em sua opinião, abre o caminho para outra igualdade decisiva, a da liberdade com a razão. Berlin afirmou que, de Platão a Marx, prevaleceu no pensamento ocidental a ideia do universo como um todo inteligível governado por um só princípio, com a implicação de que cumpria ao homem ordenar sua vida, social e pessoal, de acordo com essa estrutura cósmica unitária. Berlin questionou intencionalmente tal objetivismo em matéria de valores. Como Weber, ele pensava que os significados de última instância não estão ali, nas coisas, eles são dados ou impostos pelo homem ao mundo. Além disso, o universo é inexoravelmente plural, daí o segundo erro da tradição filosófica ocidental, seu monismo. Rejeitando esse monismo moral ligado a uma hierarquia de valores, Berlin preferiu aprofundar-se em Maquiavel, que enfrentara a impossibilidade de conciliar a ética pagã da virtude e fortuna com a moral cristã da transcendência. É inevitável o pluralismo de valores, insistiu Berlin e, em consequência, também o são o conflito e a escolha. Na sua opinião, o que dificulta as concepções de liberdade positiva é que, tentando reformular todos os valores como aspectos de uma dada liberdade racional, elas recaem no monismo moral e, muitas vezes, em seu nome, resultam em práticas autoritárias, por mais nobre que seja o seu objetivo original. Berlin é um libertário eloquente. Como Popper, Orwell e Camus, pouco tem a dizer sobre o lado institucional da liberdade. Vista numa perspectiva histórica, a liberdade positiva no sentido geral de liberdade para merece um julgamento mais bondoso do que o que lhe dispensa Berlin. Para Sarah Isaiah, a longa e sistemática busca moderna da felicidade é, no fundo, um anseio por status e reconhecimento distinto de, embora não sem relação com, qualquer das duas liberdades. Ainda assim, quem negaria que a conquista de crescentes intitulamentos, a multiplicação de oportunidades de vida, e o cerceamento de laços tribais e tradicionais foram amplamente experimentados por milhões como uma fruição da liberdade? Na prática histórica, o desejo de ser reconhecido pelos demais é quase inseparável do senso de realização pessoal e do sentimento de livrar-se de grilhões. Se assim for, há uma explicação sociológica da liberdade que desafia a antítese de Berlin.
De modo muito revelador, a obra mais notável de ética liberal desde Rawls, o recente livro de Joseph Res de Morality of Freedom, 1987, reafirma o pluralismo de valores, salientando a incomensurabilidade do valor tão enfatizada por Berlin. Contudo, o Tratado de Res, num passo muito pouco berliniano, combina a aprovação do pluralismo de valores com uma convincente defesa da autonomia, da liberdade positiva. Res considera preciosa a autonomia, porque muitos diferentes modos de vida são dignos de viver, como Mill e Berlin, profundos admiradores da variedade humana, sabiam. A singular contribuição de Res a essa escola de pensamento moral consiste em separar o elogio da variedade fundada na autonomia de uma visão demasiado individualista das competências e realizações humanas, e em amputar a defesa da liberdade civil de suas premissas utilitaristas, inspiradas na obra de Mill. Para o historiador de ideias, a obra de Res produz uma torção irônica nas ideias mais caras a Berlin. O que Berlin manteve bem separado pluralismo de valores e liberdades positivas Res engenhosamente uniu. Neoliberalismo como neoliberismo, de Mises a Hayek, e a teoria da escolha pública. Segundo Walter Rathenau, o fim da velha Europa em de 1914 a 1918 significou que, desde então, a economia tornou-se destino. 175 Nos anos de entreguerras, havia duas principais reações à ameaça de hegemonia institucional e econômica, uma era o socialismo estatal, que tentou pôr termo à anarquia da produção, e a outra era o fascismo, uma tentativa de atrelar o capitalismo ao fascínio do nacionalismo ou do racismo. Contudo, a longo prazo, prevaleceu a economia. Meio século depois da ascensão das autocracias de Hitler e de Stalin, os estados conquistadores ou pereceram ou obtiveram resultados muito inferiores aos dos estados comerciantes. 176 É claro que a política prossegue, mas não detém o impulso autônomo das forças econômicas. Os primeiros desafios teóricos à reação antieconômica partiram de um austríaco, Ludwig von Mises, de 1881 a 1973. Seu livro de 1922 Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus, a economia coletiva. Estudos sobre o socialismo, traduzido para o inglês como Socialism, forneceu munição essencial contra os modismos que favoreciam uma regulamentação excessiva da economia. Mises foi atraído para a economia pelas obras de Karl Menger, de 1840 a 1921, fundador, juntamente com Jevons, Walras e Marshall, da escola neoclássica. O jovem Mises participou do seminário Antebellum de Eugene von Bauerque, um formidável crítico de Marx. O capítulo central de A Economia Coletiva de Mises consistia numa crítica feroz à utopia socialista do cálculo econômico, deixando de lado o mercado. Em 1927, Mises publicou um volume intitulado em alemão Liberalismus, mas cuja essência é mais bem transmitida pela tradução inglesa, Liberalism in the Classical Tradition. Este livro opunha-se fortemente às ideias de Mill. Em seu erudito tratado sobre dinheiro, Mises cunhou o termo catalítico para denotar fenômenos de câmbio à alma do mercado. Discípulo de Mises, Friedrich August von Hayek, nascido em 1899, transformou o catalítico numa visão do mundo. Mas Hayek ultrapassou explicitamente Mises sublinhando, em seu prefácio a Socialism, que não foram penetrações racionais em seus benefícios gerais que levaram à difusão da economia de mercado. Isso é Hayek autêntico, como Adam Ferguson e Adam Smith, ele pensa que o progresso decorre das ações do homem, mas não do desígnio do homem. Nascido em Viena, Hayek obteve uma cátedra na The London School of Economics and Political Science em 1931, seguindo dali para Chicago em 1950, e finalmente para Freiburg em 1960. Em 1974, já aposentado, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia. Seu livro Pure Theory of Capital, 1941, reflete o estado de espírito anti-keynesiano da economia reinante na The London School of Economics and Political Science, onde, de forma bastante curiosa, a ciência política na época estava sob a influência esquerdista de Lasky.
Em 1944, Hayek, nadando contra a corrente, publicou O Caminho da Servidão, no qual acusou o planejamento e o Estado previdenciário de levarem à tirania. Keynes declarou-se simpático em termos gerais aos sentimentos que animavam o livro, o que apenas demonstra quão pouco ele se tinha afastado do credo liberal. Mas o prognóstico de Hayek era obviamente muito exagerado. Ironicamente, suas próprias críticas ao Tiriars à democracia podem ser interpretadas como refutação da tese de O Caminho. Se a democracia desimpedida, como ele pensa agora, milita contra o mercado, pelo menos ela obviamente sobreviveu, em vez de perecer durante o prolongado crescimento do Estado Social. O livro completo de Hayek sobre teoria política foi publicado em 1960 com o título Os Fundamentos da Liberdade. Um tratado na forma clássica, ele desafiou abertamente a interdição analítica da filosofia política. Enquadrou o mercado e o progresso numa moldura evolucionista. Hayek apresentou o mercado como um sistema de informação sem rival. Preços, salários, lucros altos e baixos são mecanismos que distribuem informação entre agentes econômicos de outra forma incapazes de saber, já que a massa colossal de fatos economicamente significantes está fadada a escapar-lhes. A intervenção do Estado é negativa porque faz com que a rede de informações do sistema de preços emita sinais enganadores, além de reduzir o escopo da experimentação econômica. Quanto ao progresso, este ocorre através de uma miríade de tentativas e erros feitos pelos seres humanos, pois a evolução social procede mediante a seleção por imitação de instituições e hábitos bem-sucedidos. 177 Generalizando seu discernimento do papel do mercado, Hayek sustentou que os problemas humanos como um todo são demasiado complexos e mutáveis para serem dominados de forma construtivista pelo intelecto humano. Tal racionalismo é um grande erro, embora tenha sido fomentado desde a Revolução Francesa por tantos programas para a sociedade perfeita. Como o conservador liberal Michael Oakeshott, seu contemporâneo na The London School, 178 Hayek colocou o cosmos, ou ordem criativa, espontânea, como sendo muito superior à taxis, ou ordem feita, exógena ao arranjo intencional das utópias racionalistas. Na década de 1970, Hayek fortaleceu essas opiniões numa esplêndida trilogia, Law, Legislation and Liberty, de 1973 a 1979, uma nova exposição dos princípios liberais de justiça e economia política. A Suma de Hayek contém muitas coisas boas, inclusive um ataque fascinante a Kelsen a respeito do conceito de justiça. Encerra uma reafirmação cordial do liberalismo. As duas únicas funções de um governo legítimo consistem, segundo Hayek, em prover uma estrutura para o mercado, e prover serviços que o mercado não pode fornecer. Isso, aliás, mostra que Hayek, a despeito de todo o seu determinado abandono da miragem da justiça social, não se limitou a retroceder um puro favorecimento do laissez-faire ou ao modelo do Estado vigia noturno. Law, Legislation and Liberty reafirmou também o que veio a ser conhecido como a tese da indivisibilidade da liberdade, graças a outra estrela de Chicago, o economista Milton Friedman, nascido em 1912. O que se afirma é que, a menos que se obtenha ou se mantenha a liberdade econômica, as outras liberdades civil e política se desvanecem. Em Capitalismo e Liberdade, 1962, Friedman argumentou que, dispersando-se o poder, o jogo do mercado equilibra concentrações de poder político. Ora, o Estado liberista evita por definição toda a tendência de se colocar o poder econômico nas mãos políticas do Estado. A lição é clara: o liberalismo pode não ser uma condição suficiente, mas é certamente uma condição necessária de liberdade global. Tal é a mensagem do grande expoente de Chicago. Tive o privilégio de estar presente ao jantar do 100º aniversário do Reform Club. Em seus aposentos, seja dito de passagem, Lord Beveridge traçou seu famoso relatório, a Magna Carta do Estado Social Britânico, algo muito mais liberal em sua primeira concepção do que em sua condição presente. A comissão de diretores dessa venerável instituição, o Lar Social de Macaulay e Gladstone,
teve a brilhante ideia de escolher como orador um membro notável, que estava, ele próprio, na realidade, celebrando 50 anos de participação no clube, naquele mesmo verão. Tratava-se, é claro, de F. A. Hayek, muito ativo nos seus 84 anos. Começou contando-nos quão grandes foram seus esforços intelectuais, em sua juventude em Viena, dedicados a libertar-se do fascínio de Marx e Freud. De fato, o terceiro volume de Law, Legislation and Liberty termina com uma crítica do construtivismo do marxismo e do anarquismo latente do freudianismo. Com relação ao impacto deste último, a despeito das próprias dúvidas de Freud em ensaios mais tardios como o mal-estar da civilização, Hayek preocupa-se com a noção freudiana da necessária repressão de desejos, em nome da saúde psicológica da sociedade, cujo resultado, em nossa época permissiva, teria sido o surgimento de selvagens não domesticados que se representam como alienados de alguma coisa que nunca aprenderam, e chegam mesmo a tomar a si a construção de uma contracultura. 179 Na opinião de Hayek, para criar e manter uma ordem social susceptível de crescimento constante e de frequente aperfeiçoamento, as pessoas não devem apenas sacrificar seus instintos, mas têm de abandonar muitos sentimentos que eram alimento para o pequeno grupo, tais como tendências inatas para agir em conjunto na busca de objetivos comuns. Pois a civilização, diz Hayek, é uma sociedade abstrata, que se apoia muito mais em normas aprendidas do que na busca de finalidades comuns. O funcionamento de sua melhor corporificação numa explicação evolucionista ao mercado implica um respeito por normas, mas não o desenvolvimento de uma solidariedade espontânea. 180 O significado macro-histórico dessa circunstância destaca-se com grande clareza, deve-se entender o homem primitivo como supersocializado, um camarada sociável, mas excessivamente gregário, por violento que seja ou fosse e, como tal, inapto para a fria manipulação de normas que distinguem os membros da sociedade abstrata. Portanto, a marcha da civilização pressupõe, além do controle dos instintos, uma boa medida de distância de sentimentos tribais, de comunidade e comunalidade, em resumo, de Gemeinschaftslust. Hayek é o maior defensor do liberalismo entre os neoliberais pós-Keynes. Sua crítica contundente dos sonhos igualitários e seu repúdio quixotesco à democracia majoritária, substituída por uma versão condicionada, demarquia, são tidos geralmente na conta de fatores que o colocam na companhia de liberais conservadores. Contudo, Hayek não se considera um conservador. Um epílogo ao livro Os Fundamentos da Liberdade traz precisamente o título Porque não sou um conservador. O liberalismo, adverte Hayek, não é contrário à evolução e mudança, enquanto o conservadorismo tem demasiado apego à autoridade, sendo geralmente leniente em matéria de coerção e, muitas vezes, ignorante em economia, demasiado nostálgico e preferencialmente antidemocrático ao invés de antiestatista. O último ponto tem um aspecto irônico, já que o próprio Hayek tornou-se na velhice cada vez menos entusiasta em relação à democracia. Mas, tendo-se em vista todos os pontos, a fórmula de Hayek resume brilhantemente diferenças reais entre o liberalismo e suas alternativas. Elas tendem a enevoar-se por causa do costume, muito encorajado pela propaganda socialista, de ver o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo como pontos que se sucedem numa linha. Não, diz Hayek, isso é uma ilusão de ótica, a verdade conceitual nos obriga a vê-los de preferência como ângulos de um triângulo. 181 Então, as discrepâncias entre conservadorismo e liberalismo tornam-se tão claras quanto as que separam o liberalismo do socialismo. Como Samuel Brittan percebeu, há um abismo entre dois elementos no pensamento de Hayek. Um elemento é a valorização liberal clássica de governo limitado, mercados livres e o governo da lei. O outro é uma mística burkeana, que afirma muitas vezes, mais do que prova, a sabedoria oculta das instituições há muito existentes. Ora, isso representa um problema de peso, pois, se em seu evolucionismo burkeano, Hayek defende o progresso e o mercado porque possuem uma espécie de sabedoria inerente, com que fundamento pode-se negar a mesma sabedoria às instituições há muito existentes que Hayek tanto detesta, como controle da renda, controle de preços e taxação progressiva?
Não poderia a abolição destas desequilibrar toda uma sociedade. 182 Além disso, não será verdade que a maioria dos estados previdenciários não se fundarão com base em um planejamento abrangente e consciente. Em outras palavras, não são eles também o resultado de muitas evoluções imprevistas. Estas são apenas umas poucas interrogações suscitadas pela cega confiança de Hayek na ciência da evolução como tradição. Se a evolução é uma tradição cósmica, tudo mesmo o que embaraça o mercado e, portanto, solapa indiretamente a liberdade pode ser abençoado por seu critério. Por outro lado, se evolução é seleção, por que tanto barulho a respeito de experimentos sociais que, segundo essa teoria, serão de qualquer forma abandonados? Não espanta que Hayek tenha sido duramente criticado por causa da contradição entre o seu fideísmo evolucionista e o papel que atribui à razão crítica. 183 Hayek é, naturalmente, um preservador do individualismo moral e, portanto, do pluralismo de valores. Ele acha que, exceto no que diz respeito a âmbitos bem delimitados, não há necessidade de acordo quanto a objetivos, não pomos em vigor uma escala unitária de objetivos concretos, escreveu ele, nem tentamos garantir que alguma opinião particular sobre o que é mais e o que é menos importante governe toda a sociedade. 184 Isso soa como Berlim o individualismo libertário em seu jogo favorito, a rejeição de grandes definições substanciais sobre o bem comum. Pelo contrário, Hayek é adepto da nomocracia, aquilo de que necessitamos são regras do jogo em lugar de valores e de objetivos partilhados. Quando todas as contas são feitas, a liberdade, para Hayek, é, no fundo, um instrumento de progresso. O mérito supremo do indivíduo hayekiano é contribuir, inconscientemente, para a evolução social. Essa opinião solapa o direito que assistiria a Hayek de ser um liberal da mesma escola de Locke e de Humboldt. 185 O neoliberalismo, assim como o neoevolucionismo, termina por minar o próprio âmago da ética liberal. Na literatura liberista, muitas vezes encontramos grandes elogios a Hayek nos textos da assim chamada teoria da escolha pública. O principal nome nesse contexto é James M. Buchanan, autor, com Gordon Tallack, de The Calculus of Consent, 1962, e de Cost and Choice, 1969. Como economista, a influência de Buchanan no renascimento liberista só perde a primazia para a de Milton Friedman. Sob a inspiração da obra sobre finanças públicas construída pelo economista escandinavo neoclássico Knut Wicksell, de 1851 a 1926, Buchanan concentrou-se na política como troca. Em Liberty, Market and Estate, uma seleção recente de seus escritos, Buchanan salientou o papel da escolha pública como uma perspectiva sobre a política que emerge de uma extensão aplicação dos instrumentos e métodos do economista para empreender a divisão coletiva ou de não mercado. O que resulta é uma penetração crucial nas causas dos fracassos governamentais, devido basicamente à tendência por parte de políticos eleitos e de burocracias parkinsonianas de criar déficits orçamentários, uma compreensão tão significativa para a ciência política quanto foi para a economia a teoria das deficiências do mercado. Buchanan muitas vezes cita Hayek, mas ele é um liberista que não hesita em inventar normas para um jogo justo, inclusive uma visão sóbria de taxações de transferências e educação pública como moderadores da desigualdade social. 186 Outras importantes obras liberistas incluem o trabalho de dois franceses, Henri Lapage, Amanhã, o Capitalismo, 1978, e Guy Sorman, La Nouvelle Richesse des Nations, 1987, como também a excelente obra do sociólogo Peter Berger, The Capital Revolution 50 Propositions About Prosperity, Equality and Liberty, de 1986. O discípulo americano de Mises, Murray Rothbard, Men, Economy and Estate, 1970, Ethics of Liberty, 1982, tem sido, de longe, o mais insistente defensor do liberalismo com fundamentos libertários. Liberalismo sociológico, Aron e Dahrendorf. A sociologia tem sido muitas vezes vista como sendo um tanto hostil ao liberalismo.
Nos Estados Unidos, Robert Nisbet sublinhou energicamente as afinidades entre a sociologia clássica e o conservadorismo, na medida em que ambas as correntes, a disciplina e a ideologia, reagiam contra os efeitos de ruptura da industrialização e da secularização, dois fenômenos em geral sustentados pelo principal veio do liberalismo. 188 Vimos, contudo, que a figura dominante de Weber, um liberal conservador, pertence ao mesmo tempo à Grunderzeit da sociologia e à linha central do liberalismo alemão. 189 Pelo menos um dos pares de Weber, como pai fundador da sociologia, Georg Simmel, de 1958 a 1918, merece ser contado entre os liberais, embora um liberal antes apolítico do que político, enquanto na escola sociológica francesa gerada por Durkheim temos o caso interessante de Bouglet, que já discutimos. Na sociologia pós-clássica americana, Talcott Parsons foi um liberal moderadamente conservador, e como tal foi criticado pelo falecido Alvin Goldner, 190 e Robert Merton também é um liberal, enquanto Daniel Bell trocou seu esquerdismo juvenil por posições liberais. De igual modo, na França de nossos dias, Raymond Boudon e, progressivamente, Alain Touraine podem ser classificados como tal, embora somente Boudon, creio, aceitaria o rótulo. Aqui, no entanto, num exame curto do pensamento liberal desde a guerra, limitarei minha discussão a dois intelectuais mais militantes, Raymond Aron e Ralph Dahrendorf. Talvez por se engajarem a fundo em política, Dahrendorf literalmente, e Aron por meio de décadas de jornalismo político, foram levados a desdobrar sua obra sociológica em alguns ensaios, professando abertamente o credo liberal, ao qual ambos fizeram contribuições muito importantes. É curiosa a posição de Raymond Aron, de 1905 a 1983, na história do pensamento liberal. Embora sociólogo, Aron era altamente crítico do que chamava de sociologismo, a negligência dos aspectos específicos da política em teorias que afirmam determinismos sociais. Em contraste, Aron salientou que a principal diferenciação entre as sociedades modernas reside na ordem política. Todas as sociedades industriais, assinalou, são muito semelhantes no nível cultural e no tipo de forças produtivas. Elas diferem no seu sistema de governo. 191 Aron nunca esqueceu a alternativa posta em relevo por seu herói Tocqueville, que as sociedades democráticas podem ser governadas seja de forma livre seja de forma despótica. Escrevendo como um Montesquieu da sociedade industrial, Aron exibe soberbas habilidades comparatistas. Depois de uma notável obra de juventude sobre a filosofia da história, Introduction à la Philosophie Critique de l'Histoire, 1938, ele deixou sua primeira marca no cenário internacional com uma crítica penetrante da ideologia progressiva. Em O Ópio dos Intelectuais, 1955, ele atacou 4 mitos: o mito da esquerda, o mito da revolução, o mito do proletariado e o mito da necessidade histórica. Mas logo trocaria a ideologia crítica por uma análise aprofundada da sociedade industrial moderna. Esta foi objeto de sua famosa trilogia da Sorbonne, iniciada com 18 conferências sobre a sociedade industrial, pronunciadas de 1955 a 1956, publicadas em 1962. Aron divisou o industrialismo como um feixe de 4 processos básicos: uma crescente divisão do trabalho, acumulação de capital para investimento, contabilidade e planejamento racionais, e a separação da empresa do controle familiar. Podem-se reconhecer com facilidade as fontes teóricas: Durkheim em primeiro lugar, Marx em segundo, Weber em terceiro, e Schumpeter em quarto. Acrescentemos-se a propriedade privada dos meios de produção, o motivo do lucro e uma economia descentralizada, e se obtém o capitalismo. Mas, como bom sociólogo, Aron também reparou em algumas imperfeições da teoria social clássica, como quando censurou Tocqueville por deixar que sua preocupação com a igualdade o fizesse fechar os olhos à hierarquia industrial. A sociologia política de Aron começa numa encruzilhada conceitual onde questões tocquevillianas alimentam uma espécie de análise inspirada por Elia Levy, de 1870 a 1937, e Max Weber.
O Testamento Intelectual de Alevi, A Era das Tiranias, 1938, transmitiu a Aron o tema do despotismo moderno, fascista ou comunista, enquanto o Weber, do conhecimento de cuja obra ele foi pioneiro na França, ofereceu-lhe perspectivas frutíferas sobre o poder, o Estado, e grupos de status. Assim armado, Aron desvendou as ornamentações da democracia representativa, dando muitas vezes início a avaliações que desbravavam o caminho do jogo do poder entre partidos e governos, por um lado, e de forças sociais como sindicatos e as inteligências, por outro. O principal objetivo das conferências de Aron na Sorbonne não foi tanto a sociologia do industrialismo per se, quanto uma investigação das diferentes espécies de ordem política no interior do mundo industrial. O passo inicial do tríptico de Aron sobre a sociedade industrial foi a sua compreensão de que, contrariamente à imagem que faziam de si mesmos, os bolchevistas, longe de representarem os trabalhadores, eram uma nova classe governante. Em outras palavras, Mosca e Pareto, a classe governante, a circulação das elites, desmentiam Marx. Como divisou Robert Calhoun, seu minucioso e competente comentarista, esse confronto Pareto/Marx e a teoria do crescimento econômico elaborada por Colin Clark e seu discípulo francês, Jean Forastier, foram os dois principais elementos na base teórica de Aron para as 18 conferências e o que se lhe seguiu. 192 A trilogia de Aron alcança realmente sua conclusão lógica no fim do terceiro tomo, Democracia e Totalitarismo, 1965, pronunciada em de 1957 a 1958, onde ele apresenta uma dicotomia das ordens políticas industriais. Por um lado, os regimes constitucionais pluralistas têm uma constituição, competição partidária e pluralismo social reconhecidos. Por outro, nas ideocracias, há um monopólio do poder, revolução em vez de uma constituição em funcionamento, absolutismo burocrático, e o partido do Estado. Segue-se então uma tipologia da liberdade, com a posição de cada principal ordem política industrial para com os tipos de liberdade. Assim, os regimes constitucionais pluralistas garantem a liberdade enquanto segurança, liberdade de opinião e liberdade política, porém se preocupam menos com a liberdade no trabalho e com a mobilidade social. Por contraste, os regimes de partido estatal violam com muita frequência as primeiras três espécies de liberdade. Em resumo, as políticas livres são apenas moderadamente igualitárias, mas as ideocracias são realmente nefastas. Outra dimensão da obra de Aron, também conhecida por sua extraordinária contribuição à política internacional, consiste precisamente numa reflexão cuidadosa sobre a liberdade em si mesma. Dois livros aqui se destacam, Un essai sur la liberté, 1965, e Estudos Políticos, 1972. Na segunda das coletâneas, entre outras coisas, Aron critica Hayek e Berlin em nome do realismo sociológico. Ambos os volumes contêm uma defesa e ilustração do que Aron chama de a síntese liberal democrática, uma amálgama de direitos civis e políticos tradicionais com modernos direitos sociais, que ele representa como direitos créditos, droits. O que o sociólogo quer provar é que, em nosso tempo, o governo da lei simplesmente não pode esgotar as funções do Estado. A nomocracia de Hayek tem de abrir espaço para as inevitáveis tarefas sociais e de fornecimento de infraestrutura relacionadas ao Estado moderno. Em sua velhice, abalado pelo renascimento do irracionalismo ideológico em 1968, Aron regressou a uma sua antiga preocupação, o fenômeno da ideocracia, o impulso totalitário de regimes radicais. Tendeu a rejeitar a visão esquerdista da ditadura leninista como um desvio resultante do atraso social e político da Rússia. Em lugar disso, Aron corretamente retraçou as raízes do autoritarismo soviético até a própria desconfiança de Marx em relação ao dinheiro e às mercadorias, uma desconfiança que os seus seguidores dogmáticos puseram em prática para destruir a autonomia institucional e, portanto, a resiliência da economia. Um de seus últimos livros, Plaidoyer pour une Europe décadente, 1977, é uma polifonia conceitual sutil entre o declínio da detente leste-oeste, a depressão da década de 1970, a natureza do pensamento de Marx e,
por fim, o papel do marxismo como ideologia estatal. Arrow foi um eminente intelectual doble de um magistral jornalista político. Deixou uma grande obra errante, seminal em pelo menos 3 áreas: política externa, filosofia da história e sociologia política. Seu liberalismo lúcido, muitas vezes cáustico, sempre demasiado cônscio das contradições da modernidade, marca uma retomada meritória do melhor elemento na tradição do liberalismo francês: sua apreensão da história, sua habilidade de interpretar e avaliar amplas estruturas de mudança. Por muito tempo vitimado pelo fanatismo ideológico em seu próprio país, estigmatizado por Sartre e pelos comunistas como se fosse submisso aos interesses norte-americanos, tornou-se, no fim de sua vida, o santo padroeiro do notável renascimento liberal na França. 193 Certa vez, Ralph Dahrendorf disse que Raymond Aron habita seu panteão. O panteão é, de fato, respeitável, também inclui Humboldt, Tocqueville, Weber, Keynes, Beveridge e Schumpeter. Veremos a inspiração comum que Dahrendorf extraiu de tal pleiade. Nascido em 1929, o jovem Dahrendorf ganhou uma permanência num campo de concentração por ser demasiado travesso como colegial antinazista. Como estudante na The London School of Economics and Political Science, assistiu às aulas de Popper e do sociólogo T. H. Marshall, cujo livro Citizenship and Social Class, 1950, contava a história do progresso moderno dos direitos civis conquistados no século XVIII, direitos políticos ganhos no século XIX, e os direitos sociais estabelecidos em nosso século. Dahrendorf, sempre um bom liberal social, foi ativo em política, na Alemanha e na Comunidade Econômica Europeia, de 1965 a 1974, época em que se tornou um brilhante diretor da London School por toda uma década. É agora reitor de St. Anthony's College, em Oxford, e recentemente foi feito cavalheiro. O primeiro livro de Dahrendorf, As Classes Sociais e Seus Conflitos na Sociedade Industrial, 1955, tencionou proporcionar o capítulo não escrito em O Capital, de Marx, o capítulo sobre classe. Dahrendorf aceitou alegremente a ênfase marxista na luta de classes, mas mostrou que as classes antagônicas não precisam ser grupos econômicos. Pelo contrário, o conflito econômico é apenas uma espécie de um gênero, a luta pelo poder. Àquela altura, graças à influência de Parsons e de outros, todo o discurso da principal corrente da teoria sociológica consistia na coesão social e na coparticipação em valores. Não, disse Dahrendorf, o conflito é endêmico, por causa de diferenças no acesso ao poder. A qualidade de tais diferenças muda, porém, o fato da assimetria do poder não muda. Em grande medida, Parsons vinha encobrindo o que Weber sabia, o quanto o poder molda a sociedade. Mas enquanto Weber tivera alguns êxtases tolstoianos que o levaram a demonizar o poder, Dahrendorf apreciava não exatamente o poder, mas, pelo menos, o conflito, que gira em torno do poder. Num texto de 1962 sobre incerteza, ciência e democracia, 194, ele desenvolveu o argumento altamente popperiano de que a única resposta adequada à incerteza é a necessidade de manter uma pluralidade de padrões de decisão, e uma oportunidade para que eles interajam e entrem em competição, grifos meus. Contudo, o conflito, para ser frutífero, requer um mínimo de homogeneidade social. Na Alemanha de Weimar, por exemplo, as elites não foram capazes de articular essa saudável espécie de competição. Tudo o que puderam reunir foi um cartel de angústias, que solapava completamente o jogo democrático. Tal foi a tese do livro de Dahrendorf, Society and Democracy in Germany, 1965. 195 Seguindo as ondas de protesto dos últimos anos da década de 1960 e a depressão econômica da OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, depois da primeira crise do petróleo em 1973, Dahrendorf ingressou numa tentativa persistente de analisar a nova condição das modernas democracias industriais. De alguma forma, ele se vê retomando o exame minucioso de Aron do industrialismo pós-guerra, e, de fato,
poucos outros cientistas sociais mantiveram-se a par como ele, dono de uma compreensão muito profunda das tendências recentes. 3 livros em particular encerram as opiniões do último Dahrendorf: A Nova Liberdade, 1975, Life Chances, 1979, e The Modern Social Conflict, 1988. Life Chances, uma coletânea de ensaios, inclui um sobre a abdicação da social-democracia. Dahrendorf atribui um papel menor ao conflito e lamenta a perda de vínculos, de raízes que dão sentido a opções individuais. Há uma desconfiança quanto ao crescimento e à modernização rápida. Como foi visto por John Hall, o tom não está distante do ethos pós-industrial do último Daniel Bell, embora Dahrendorf seja mais enfático no que diz respeito ao papel da iniciativa no melhoramento da sociedade que ele encara como uma cura para recentes males capitalistas. The Modern Social Conflict tanto glosa como refina o diagnóstico do presente. Para Dahrendorf, o conflito social moderno ocorre entre os defensores de mais escolha e aqueles que demandam mais direitos. A oposição-chave está entre provisões e intitulamentos. Provisões são o suprimento de alternativas em determinadas áreas de atividade. São coisas, passíveis de crescer ou de diminuir, é um conceito econômico. Intitulamentos, por outro lado, são bilhetes de entrada, direitos de acesso a quaisquer bens ou profissões. Dahrendorf toma o conceito de empréstimo a Amartya Kumarsen, o perito de Oxford em pobreza e fome, que demonstrou que a maior parte dos episódios de fome na história não ocorreu por falta de alimento, mas por falta de acesso ao alimento. Diferentemente das provisões, que são relativas à capacidade de crescimento, os intitulamentos traçam linhas e barreiras. Como bilhetes de entrada, ou se os tem, ou não. A Revolução Industrial gerou uma revolução de provisões, enquanto a Revolução Francesa foi uma revolução de intitulamentos. A década de 1970 foi um período de política de intitulamento, enquanto a de 1980 testemunhou um desvio para provisões, para a escolha de preferências ao acesso. As reformas keynesianas concentrarão-se na manutenção de intitulamentos, basicamente, o direito fomentado pelo Estado de trabalhar. Na década de 1980, por contraste, Schumpeter prevaleceu, pois esses foram anos do empresário conquistador, da fé propriamente animal, schumpeteriana, no crédito e na inovação. Armado com esses dois conceitos básicos, Dahrendorf representa a sociedade contemporânea ocidental. Não diz muito sobre o Japão. Preocupa-se acertadamente com o capitalismo de cassino, na inteligente frase de Susan Strand, e com a teimosa presença de uma subclasse minoritária, mais visível nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha do que na Europa, ainda assim dolorosamente não integrada em toda parte. Dahrendorf vê muitas pessoas entregues a dois vícios, ganhar dinheiro fácil e drogas. Adverte contra os fundamentalismos nacionalistas e o seu ataque às forças civilizadoras de cidadania em nome de direitos minoritários ou de autonomia cultural, religiosa ou étnica. Reflete sensatamente sobre conflitos anômicos de nossa sociedade, impregnada de violência e corrupção, de nações onde cidades internas têm áreas proibidas e de cultura social que agora também exibe áreas simbolicamente proibidas, áreas tabus, como a absolvição dos culpados e a descarada infração à lei que florescia entre a juventude. Dahrendorf não oferece um juízo, digamos, moral a respeito dessa constelação de problemas. Antes, escreve como um preocupado ao clarear das últimas luzes do século XX, ansioso por compreender e melhorar. O ensaio que escreveu sobre a década de 1980 restaurou completamente seu senso de conflito social sem abandonar o alarme cultural dos escritos dos anos 1970. Sublinhando ainda uma vez que o conflito é liberdade, e, também uma condição de progresso, ele censura o corporativismo da década de 1970 por ter transformado intitulamentos em interesses seccionais, paralisando assim o processo de provisões em expansão. 196 Acima de tudo, Dahrendorf entende como poucos as tendências estruturais. Ele é muito hábil, por exemplo, no pensamento que desenvolve sobre o desemprego. Mostra que o desemprego é em grande parte efeito de profunda mudança tanto técnica como econômica.
Apenas na Alemanha, enquanto o PIB multiplicou-se 4 vezes de 1950 a 1986, a soma de trabalho per capita, depois de crescer até os últimos anos da década de 1950, decaiu. Assim, uma vasta nova riqueza foi produzida com muito menos esforço humano. Na época de Keynes, arranjar trabalho parecia a melhor maneira de remediar a depressão econômica e a miséria social. Em nossos dias, no entanto, como declarado em The Modern Social Conflict, o trabalho já não é a solução óbvia para os problemas sociais, mas uma parte do próprio problema. O mundo que Dahrendorf tão bem descreve já não é, exceto residualmente, uma arena de luta de classes no sentido tradicional. As tensões entre a classe majoritária, os dominantes assalariados, operários e executivos e a subclasse não geram conflito em alinhamento. A situação contrária passou a ser a de um dominante ânimo social-democrata representado por partidos políticos muito diferentes, e tentativas episódicas de fugir do grande consenso, seja por inovação ou arte do empresariado, seja por uma democracia fundamental e estilos de vida alternativos. 197 Em resumo, ao arraigado benfazer social da classe majoritária, seus desafiantes thatcheristas e a contracultura, o partido Yuppie e o partido neo-hippie. Dahrendorf não está feliz com essas opções. Ele sonha com uma alternativa radical liberal, decretando o caráter imprescindível de sociedades civis no sentido clássico do termo, e isso como passos para uma sociedade civil mundial, capaz de lidar com o abismo que separa o norte do sul. Tais como os vê, os anos 1990 ameaçavam ser um período marcado por conflitos, uma prolongada batalha campal em torno de novas reivindicações de cidadania, contrastando com a aparente calma social dos anos 1980. Não se incomodem, diz Sir Ralph, o agonista, melhor aceitar e conter o conflito do que negá-lo ou ignorá-lo. Esse liberalismo radical terá de ser sem dúvida bastante ambicioso em escopo e escala, definitivamente além da ação de remediar socialmente aqui e ali, característica da ação popperiana. Pensando em seu panteão, Dahrendorf sugere que a inovação política pode advir, como aconteceu com Keynes e Beveridge, de receitas radicais específicas, conduzidas no interior de uma estrutura geral conservadora, não revolucionária. O essencial é mudar o sistema, não destruí-lo, e assim provocar consequências regressivas. De qualquer forma, o liberal que deixa de buscar novas oportunidades deixa de ser um liberal. Os neocontratualistas, Rawls, Nozick e Bobbio. As principais linguagens do liberalismo desde a guerra têm sido a crítica do historicismo, Popper, o protesto antitotalitário, Orwell e Camus, a ética do pluralismo, Berlin, o neoevolucionismo, Hayek, e a sociologia histórica, Aron. Por volta de 1970, estando o ar ainda impregnado do voluntarismo romântico das revoltas estudantis, havia espaço para uma nova espécie de discurso neoliberal, a linguagem dos direitos e do contrato social. Seu tom, no gigantesco tratado de John Rawls Uma Teoria da Justiça, 1971, foi acolhido como o novo evangelho dos liberais, especialmente no sentido americano da palavra. E logo o tranquilo Rousseau de Harvard fez sensação quando, em nome do individualismo libertário, sua fórmula liberal foi ruidosamente contestada pela teoria de direitos de Robert Nozick. Entre mentes, na Europa, o chefe da escola de Turim, Norberto Bobbio, alcançou um público internacional com seu contínuo diálogo com os clássicos do contratualismo. Nascido em Baltimore em 1921, John Rawls tinha 50 anos de idade quando seu grande livro tornou-se assunto dominante na universidade. Tendo estudado em Princeton, Rawls já estivera em Harvard por uma década. Seu grande retorno à ética normativa rompeu ousadamente com as tímidas minúcias da abordagem linguística da filosofia moral. E Uma Teoria da Justiça não foi obra menos atrevida em seu objetivo, pois oferecia nada menos que uma alternativa plenamente desenvolvida para o utilitarismo. A natureza contratualista do empreendimento de Rawls mostrou-se num plano processual, já que foi nas técnicas que empregou para deduzir princípios de justiça que Rawls adotou uma posição contratualista.
Assim mesmo, era um contrato social muito diverso do contrato social da primeira tradição moderna, pois seu propósito não consistia no estabelecimento de autoridade e obrigação legítimas, como em Hobbes, Locke ou Rousseau, mas em firmar regras de justiça. A principal afirmação de Rawls é a de que podemos alcançar princípios sólidos de justiça social pensando em que regras adotaríamos, como seres racionais, numa hipotética posição original. Em tal situação imaginária, as pessoas não conheceriam seu lugar na sociedade, nem seus próprios talentos e habilidades, antes, pelo contrário, teriam de agir cobertas por um véu de ignorância. Assim, torna-se necessário garantir justiça como equidade. Pois em tal condição, como eu não saberia se sou rico ou pobre, macho ou fêmea, branco ou preto, inteligente ou burro, eu deveria me sentir forçado a agir com prudência e, portanto, a escolher princípios que não favoreçam qualquer grupo à custa de outros. As pessoas na posição original não são altruístas. Tudo o que sabem, devido ao véu de ignorância, é que seus interesses podem chocar-se num mundo em que a escassez tende a prevalecer. Além disso, sabem também que alguns bens primários, uns poucos direitos e liberdades, poderes e oportunidades, um mínimo de renda e respeito próprio são meios necessários para uma vida decente e desejável. Dada essa situação, é provável que o pactuante escolha dois princípios de justiça: a cada um deve caber um direito igual ao máximo de liberdade compatível com uma medida semelhante à empregada para todos os demais; 2. Só devem ser permitidas desigualdades sociais até onde beneficiem os membros menos favorecidos da sociedade. Trata-se do princípio que Rawls conceitualiza como o princípio da diferença, em contraste com a série de identidade e de liberdade que ocorre no primeiro princípio. Segundo Rawls, indivíduos num limbo social deveriam preferir tais princípios porque seguiriam o princípio maximinimo, de maximin principio, estando inteiramente incertos quanto às consequências de sua opção, normalmente minimizarão o perigo de serem prejudicados. Por isso, considerarão uma hipótese de risco máximo, garantindo que cada desigualdade beneficie os menos favorecidos entre os pactuantes. O maximínimo é, portanto, uma apólice de seguro. Rawls trilha um terreno familiar tanto no primeiro princípio, em que a liberdade é definida como autonomia enquanto independência mais direitos políticos, quanto ao atribuir ao primeiro princípio prioridade sobre o segundo, a despeito de todo o espírito igualitário do último. Na segunda parte de uma teoria da justiça, que trata de instituições, é muito observável esse típico equilíbrio liberal americano, quando Rawls contempla uma democracia constitucional e uma economia livre e, contudo, abre espaço para um regime liberal socialista. Esse procedimento não agradou à esquerda. Rawls foi acusado de igualitarismo superficial, muito abaixo dos verdadeiros níveis de justiça distributiva. 199 outros radicais divisaram no contrato de Rawls um reflexo do espírito do consumismo. Na época, Ronald Dworkin, o filósofo jurídico, foi quase o único no campo progressista a saudar a posição original de Rawls como o fundador do direito para respeito e cuidado iguais. Também não faltam críticas do lado liberal. Daniel Bell, o sociólogo de Harvard, escreveu um comentário no qual expressava sua admiração, mas não deixo de lamentar que Rawls tenha postulado uma economia estacionária. Falando de modo geral, a fuga ao risco, no hipotético contrato social de Rawls, parece demasiado distante de uma sociedade moderna, individualista, para proporcionar uma norma relevante. Como é natural, dificilmente seria justo censurar Rawls por sua falta de realismo em seu confessado Gedankenexperiment. Contudo, os sociólogos não se podem impedir de questionar o grau de aplicabilidade de tais princípios a sociedades tão complexas quanto as industriais. Em sua obra mais tardia, Rawls historicizou consideravelmente a sua teoria, atribuindo seus bens primários a agentes morais kantianos, capazes de agir de acordo com a justiça social sem deixar de perseguir seus próprios ideais do bem. 203 Rawls manteve a sua posição anti-utilitarista porque os rebentos de Bentham só admitiam um bem, isto é, a felicidade. Robert Nozick, o mais jovem dos principais teóricos liberais aqui discutidos, nasceu no Brooklyn em 1938.
Estudou em Columbia e Princeton e tornou-se professor em Harvard em 1965. Como Rawls, é autor de um só texto, Anarquia, Estado e Utopia, 1974. Nozick elogia Rawls por ter cumprido um grande progresso com relação ao utilitarismo. Mas, a partir desse ponto, ambos divergem de maneira crucial. A segunda parte de uma teoria da justiça esboçou uma consideração de talentos individuais e seus frutos como ativos sociais e contemplou a legitimidade da distribuição da riqueza em largo alcance. Como libertário radical, Nozick discordou. De acordo com ele, cada pessoa está intitulada a conservar aquilo que tem a menos que tenha sido injustamente adquirido e o que quer que a isso se possa acrescentar no futuro. Nozick começa com um estado da natureza, mais à moda de Locke do que de Hobbes. Na segunda parte do livro, que é como o Tratado de Rawls, uma carta institucional, Nozick defendeu uma ideia minarquista do Estado, Mini-Anarchist State. Tem de haver um Estado, mas apenas protecionista e, em particular, sem direito a taxar. Nozick equipara o imposto de renda ao trabalho forçado. Nozick está convicto, como diz logo de saída, de que a questão fundamental da filosofia política, questão essa que precede outras questões sobre como o Estado deve ser organizado, é saber se é obrigatório que haja um Estado. O objetivo de Anarquia, Estado e Utopia consiste em desenvolver uma defesa do Estado mínimo em duas frentes. Contra os anarquistas, que não querem saber de qualquer Estado, Nozick empenha-se em demonstrar que pode haver um Estado legítimo compatível com a liberdade. Contra os anti-individualistas, por outro lado, ele quer demonstrar que o bom Estado não precisa cercear os direitos individuais naturais. Nozick é um mestre do raciocínio conjectural. Suponhamos, diz ele, que, numa dada sociedade, a metade da população tem 2 olhos, enquanto a outra não tem nenhum. Não será extravagante pensar, presumindo que os transplantes de olhos não constituem problema, que cada pessoa pertencente à primeira metade deveria perder um olho em favor de cada pessoa do grupo sem olhos. Ora, como assiste a todos um direito à integridade do próprio corpo, o mesmo deve ocorrer com o que quer que seja feito ou produzido por ele, que cada pessoa conserve o que tem e qualquer propriedade que disso possa legalmente advir. Nozick opõe-se a teorias padronizadas da justiça, que estipulam a distribuição de riqueza ou receita conforme as características das pessoas, como os menos favorecidos de Rawls. Suponhamos, escreve Nozick, que todos numa comunidade igualitária decidam dar ao famoso desportista Wilt Chamberlain $1/4 para fazê-lo jogar basquete. Isso proporcionaria a Chamberlain uma enorme fortuna, mas como manter o padrão sem frustrar a liberdade individual? A legitimidade política, na verdade a legitimidade de todos os arranjos sociais, fundamenta-se para Nozick numa exigência absolutista de consenso voluntário. Como ele escreve, parafraseando Marx, de cada um como escolhe, para cada um como é escolhido. Ou, de forma um pouco mais elaborada, de cada um segundo escolhe fazer, para cada um segundo o que faz para si mesmo, talvez com a ajuda contratada de outros, e o que outros por ele fazem e resolvem lhe dar do que lhes foi previamente dado, e ainda não transferirão. 204 A regra principal é sempre o consenso individual livre. É óbvio que não se tem direito a uma bela mulher ou a um bonito marido só porque se necessita deste ou daquela, portanto, por que cargas d'água, pergunta Nozick, sente-se uma pessoa intitulada a uma receita de subsistência, só porque dela necessita, se, para obtê-la, a liberdade dos outros tem de ser cerceada. Isso basta para velhos argumentos a respeito de necessidade e merecimento, e também quanto à tradicional ênfase social liberal nas condições para a liberdade como autodesenvolvimento. Não espanta que essa espécie de rápido castigo tenha irritado intelectuais liberais nos Estados Unidos. 205 Para Nozick, a utopia só poderia ser, como ele explica na parte 3, uma condição libertária de negócios, com cada indivíduo escolhendo sua forma de vida. Norberto Bobbio, nascido em 1909, é um ilustre teórico político. Amplamente traduzido na Alemanha, Espanha e América Latina, seus livros começam agora a receber a atenção que merecem na França e no mundo anglo-saxão.
Pregando uma expansão da democracia para várias áreas da vida social, Bobbio afirma que a passagem da democracia política para a social-democracia deveria ser considerada algo de melhor e mais viável do que propostas radicais de substituir a democracia representativa pela democracia direta. Em consequência, escreve, o atual problema do desenvolvimento democrático já não se pode limitar apenas à questão de quem vota, mas de onde se vota. 206 O processo democrático de tomada de decisões fora da política e dos parlamentos é encarado como um bom complemento para as democracias liberais de nossos dias. Bobbio adverte que não se deve transformar a democracia direta em fetiche. Pois nem os referendos, nem as assembleias populares, nem os mandatos imperativos de descendência rousseliana são plenamente compatíveis com nosso ambiente moderno. Os referendos não teriam qualquer possibilidade de enfrentar toda a carga de legislação complexa de uma sociedade tecnoburocrática. As assembleias populares são excluídas tendo em vista a escala demográfica da maioria dos países modernos. Os mandatos revogáveis poderiam ser vantajosos para o autoritarismo, e os mandatos imperativos já existem na forma de disciplina partidária parlamentar em detrimento da democracia. Portanto, Bobbio concorda com o velho ataque de Kautsky contra o democratismo doutrinário, na sociedade moderna, o ideal nobre, mas impraticável, do governo do povo pelo povo, revela-se uma utopia reacionária. Em O Futuro da Democracia, 1984, Bobbio relaciona 3 obstáculos à democracia: o incremento de problemas políticos que requerem competência técnica para sua solução, a difusão da burocracia, instigada por exigências populares como as expressas pelo voto, e a própria pressão imposta por tais reivindicações sempre crescentes sobre a capacidade que assistiria aos governos de governar. Em resumo, tecnificação do governo, hipertrofia burocrática e queda da produção governamental. Esses obstáculos, por sua vez, impedem a democracia moderna de liberar os bens que originalmente pretende: autogoverno transparente e fundado na cidadania autônoma. Disso advêm as promessas não cumpridas da democracia. Para começar, hoje em dia os atores politicamente importantes já não são indivíduos, mas grupos, como partidos e sindicatos. Enquanto a participação individual na escolha de representantes não passa de uma sombra do preceito liberal, a própria representação espelha o jogo de grupos de interesses e não tem mais um caráter predominantemente político. Por fim, a prática real das liberdades políticas não correspondeu ao sonho de Mill de educação através da democracia. A apatia, em vez do civismo inspirado, difundiu-se, largamente inculcada pelos mass media e pela indústria cultural. Bobbio insiste em difundir tanta democracia quanto possível através de todo o tecido social. Esta combinação de realismo quanto aos limites de democracia e a busca de novos espaços democráticos levaram alguns críticos, notadamente o neomarxista Perry Anderson, a erroneamente interpretar a posição de Bobbio como um criptoconservadorismo. 207 Mas é essa própria ênfase na democracia que confere a categoria de liberalismo, própria ao pensamento de Bobbio, um sabor muito diferente das prévias encarnações italianas da ideia liberal, como o liberalismo econômico de Pareto e o liberalismo ético de Croce. O liberalismo de Bobbio é definitivamente de esquerda, como o de Gobetti, Russelli e Calogero. Mas, diferentemente de todos eles, Bobbio atribui a primazia a um liberalismo de direitos aparentado com a tradição anglo-saxônica. Acima de tudo, Bobbio exibe algo de novo, em profundidade e em escala, com relação à época de Gobetti e Russelli, uma nutrida polêmica com o marxismo. O primeiro capítulo de Qual Socialismo? 1976, confronta a ausência, no marxismo, de uma teoria do Estado socialista e de democracia socialista. Por que motivo falta ao marxismo uma teoria do Estado? Bobbio pode pensar em 2 razões. Em primeiro lugar, a primazia do partido. A verdade histórica consiste em que o movimento operário revelou-se mais interessado na conquista do poder do que em sua subsequente organização e exercício. Como consequência, devotou-se muita atenção ao Partido Revolucionário, mas praticamente nenhuma ao futuro Estado.
Escreve Bobbio, se o Estado está destinado a desaparecer, o novo Estado oriundo das cinzas do Estado burguês destruído a ditadura do proletariado não passa de um estado de transição. Se o novo Estado é transitório, e, portanto, efêmero, torna-se muito menos importante o problema do seu melhor funcionamento. 208 Por fim, Bobbio enfatizou que a forma pela qual o poder é conquistado não pode ser indiferente ao seu futuro exercício. Em 1954, Bobbio entrou em choque com Galvano Della Volpe, de 1895 a 1968, epistemologista marxista e comentarista de Rousseau, quanto ao conceito de liberdade. Della Volpe salientará a necessidade de uma maior liberdade socialista muito além das liberdades civis de origem burguesa, que ele estigmatizou como puros valores de classe. Bobbio convincentemente opôs-se a essa identificação da doutrina liberal do Estado com uma ideologia burguesa do Estado. Insistindo em que reduzir os direitos civis a privilégios burgueses era cometer uma falácia genética, Bobbio declarou que a teoria liberal do Estado limitado ao mesmo tempo pelas garantias individuais e pelos controles institucionais era uma barreira não apenas para a monarquia absoluta, mas para qualquer outra forma de governo, e que, visto que também era uma teoria do Estado representativo, o credo liberal significava a possibilidade de um acesso ao poder, aberto a todos os grupos sociais. 209 A essência do pensamento político de Bobbio é um diálogo constante com os clássicos, de Platão, Aristóteles e Cícero a Weber e Kelsen. Tanto os antigos como também os primeiros clássicos modernos, como Maquiavel e Budin, Althusius e Harrington, são encontrados em suas páginas com tanta frequência quanto Tocqueville e Mosca, Schumpeter, Daly e Macpherson. Contudo, em Bobbio o constante diálogo com os mestres antigos da teoria política não é nunca uma repugnância à sociedade moderna, como foi, por exemplo, em Léo Strauss. A estrutura clássica é especialmente visível em Estado, Governo, Sociedade, 1985, o que há de mais próximo, atualmente, de um compêndio ideal de teoria política moderno. Nele, Bobbio surge como um grande e sutil codificador, com muitas visões penetrantes acerca do pensamento político no conjunto da história ocidental. Bobbio tem sido corretamente elogiado por haver reorientado a teoria política italiana, desviando-a de sua preocupação tradicional, quase exclusiva, com jogos de poder, a linhagem maquiavélica, para um exame mais atento do Estado como um complexo institucional. 210 Mas também está muito alerta à distribuição societária do poder. Incorpora as observações de Mosca, no fim de sua História das Doutrinas Políticas, 1933, quanto à resiliência e à desejabilidade de regimes em que os poderes político, ideológico e econômico estejam separados um do outro, e nota que o governo partidário monocrático do tipo leninista não manifesta distinção entre regnum e sacerdotium. O bom Estado, segundo Bobbio, exibe 5 características. Primeiro, vive num ambiente policrático. Isso quer dizer que seu único monopólio de poder é o uso de força legítima quanto ao resto, como um Estado liberal, resigna-se a ter perdido o monopólio da ideologia e da economia. Em segundo lugar, além de conhecer essas limitações ao poder estatal, ele também tem, não é preciso dizer, limitações do poder estatal, os pesos e contrapesos constitucionais, o conjunto de direitos civis invioláveis, e assim por diante. Em terceiro lugar, de um ponto de vista do direito público, é um Estado cujos súditos participam, não importa de que distância, na sua elaboração de normas, na linguagem kantiana de Kelsen, sua nomogênese é autônoma, não heteronoma. Para Kelsen, o leitor se lembrará, é esse o sentido da democracia. Em quarto lugar, é também democrático no sentido mínimo de que possui uma larga cidadania e de que seus cidadãos podem realmente escolher entre grupos políticos que competem em torno de postos temporários. Em quinto lugar, é um Estado respeitoso dos direitos civis e cívicos, inclusive, é claro, dos direitos minoritários e da livre expressão de oposição. Bobbio não é apenas um pensador político, mas um filósofo jurídico muito proeminente, um verdadeiro sucessor de Kelsen e um igual de H.L. Hart.
Antes de ensinar filosofia política em Turim, lecionou direito durante muitos anos, de 1938 a 1972, em Siena, Pádua e novamente em Turim. Teoria della norma giuridica, 1958, e também dalla struttura ella funzione, 1977, entre outros, são marcos do pensamento jurídico moderno. Dalla struttura ella funzione é um audaz afastamento da abordagem estruturalista de Kelsen e Hart com o objetivo de compreender o novo papel desempenhado pelo direito no interior de uma paisagem social dominada pela economia mista e o Estado previdenciário. Erudito completo, dominando o conjunto do quadro conceitual da teoria clássica, Bobbio investigou a história da ideia de sociedade civil a partir dos primeiros teóricos modernos do direito natural até Hegel e Gramsci. A aplicação por Bobbio do conceito a tendências modernas parte do agora familiar, e muito marxista, uso antitético, sociedade civil versus Estado. Em Estado, governo, sociedade, ele afirmou que o mundo contemporâneo testemunhou uma verdadeira estatificação da sociedade devido, inter alia, ao crescimento do Estado social. Por outro lado, o crescimento de grupos de interesse e organizações de massa capazes de pressionar o Estado e, muitas vezes, de participar de suas decisões à latere acarretou uma socialização do Estado igualmente enérgica. O comentário filosófico de Bobbio é impecável. Contrariamente à predição de Hegel, argumenta ele, não foi o Estado como uma totalidade ética que assumiu uma sociedade civil fragmentada. Em vez disso, numa grande medida, são as forças sociais de baixo que permearam a esfera mais alta da autoridade estatal. 211 O elemento ascendente, o invasor social do Estado moderno, tem com frequência uma natureza contratualista. Isso inspira mais um particularmente forte discernimento jurídico de Bobbio, tocando desta feita na dicotomia público-privado, tão proeminente em direito. Weber divisara que há, por assim dizer, dois meios principais de alcançar decisões coletivas. Se é possível presumir que as partes sejam basicamente iguais no ponto de partida, prevalece o governo majoritário. Se não como no Standestat medieval, então os grupos de interesse tendem a estabelecer um acordo, evitando o jogo nulo de litígios resolvidos pela regra da maioria. Tendo em mente a política parlamentar italiana, Bobbio declara que essa lógica de acordo e contrato verifica-se em muitos sistemas partidários hoje em dia, mais notadamente entre governos e forças sociais. 212 A alma do governo do Estado previdenciário é o contrato social. Um ensaio inteiro em O futuro da democracia, contrato e contratualismo no debate de hoje em dia, estende-se sobre o crescente entrelaçamento da lógica privatista do contrato e a lógica publicista da dominação. Mas, ao mesmo tempo, Bobbio se recusa a abrandar as diferenças entre o velho e o novo contratualismo. Nossos contratos sociais, adverte ele, nunca podem esquecer a base individualista da sociedade moderna, uma base, apressou-se a acrescentar, que não é mais burguesa. Ele também assinala que o impulso ascendente da ideia do contrato social moderno implica uma base social muito mais ampla do que jamais foi permitido pelas relações de força, rapports de force, que prevaleciam no tempo dos castelos, guildas e estados. Tanto as dimensões políticas como legais da obra de Bobbio estão impregnadas de uma espécie moderna de social-liberalismo. De todos os contratualistas neoliberais vivos, Bobbio é o que mais se aproxima de uma combinação bem-sucedida entre busca da justiça e gosto pela igualdade no sentido forte de estruturas institucionais, tipos de regime, e seu respectivo valor, empiricamente avaliados. Ele não participa de qualquer porção da imediata estatofobia de outros neoliberais, mais velhos, Hayek, ou mais jovens, Nozick, do que ele. A questão que Bobbio dirige à esquerda em geral: quais são as regras do governo? Não pode ser evitada pelos verdadeiros amigos da liberdade. Pois, como um de seus intérpretes mais competentes, Celso Laffer, observou, nenhum empenho pela libertação coletiva, por mais valioso que seja, pode jamais resolver automaticamente a questão torturante da Constitutio Libertatis, a natureza e estrutura do poder estatal. 213 Alguns tipos de Estado contêm controles institucionais do poder, outros simplesmente não os incluem em suas constituições.
É porque compreende inteiramente esse fator que Bobbio afirma que toda democracia genuína é necessariamente uma democracia liberal. 214 O liberalismo de Bobbio não cobre todos os principais problemas na agenda neoliberal. Se quisermos ponderar o papel do mercado ou as complicações do jogo internacional do poder, devemos antes voltar-nos para Hayek ou para Aron. Contudo, Bobbio fez algo de inestimável, ele reafirmou energicamente a ligação entre o liberalismo e a democracia. A prática da democracia, diz ele, é uma consequência histórica do liberalismo. Todos os estados democráticos existentes foram originalmente estados liberais. E Bobbio vê corretamente a atual redescoberta do liberalismo como uma tentativa de justificação do liberalismo existente contra o socialismo existente. 215 Enquanto nos anos do pós-guerra a humanidade comparou os muitos defeitos e as muitas deficiências da ordem liberal com as brilhantes promessas materiais e morais do programa socialista, 40 anos mais tarde tornou-se impossível não levar em conta as desastrosas consequências do socialismo estatal e as imperfeições da social-democracia. Nos últimos anos da década de 1940, os socialismos fizeram o papel de juízes. Nos últimos anos da década de 1980, eles próprios estão sendo julgados. Além disso, enquanto a comparação do pós-guerra foi um exercício de pensamento, já que um de seus termos era puramente ideal, a nossa está fadada a ser amplamente uma avaliação dos regimes alternativos existentes. Richard Bellamy diz que Bobbio enfrenta a seguinte questão, que arranjos institucionais são necessários para que as pessoas não apenas mudem a sua condição social, mas para que optem por fazê-lo. 216 Sua insistência na democracia real, sua compreensão da posição histórica do socialismo hoje em dia, alterada em relação às grandes expectativas do pós-guerra, podem irritar muitos radicais, mas elas permanecem a única oportunidade de sobrevivência para o liberal socialismo como uma proposta significativa. Nesse meio tempo, as preocupações esquerdistas liberais de Bobbio acrescentam-se à resistência teórica às novas formas de liberalismo conservador. O ensaio de que extraímos nossa última citação, significativamente intitulado Liberalismo, Vecchio e Nuovo, é de fato uma crítica breve dos liberalismos conservadores, vitorianos, Spencer, e contemporâneos, Hayek. Bobbio pretende que, negando ao Estado mesmo o menor propósito social, Spencer efetuou uma redução arbitrária do direito público a direito penal. Para Bobbio, como para Hegel, qualquer retraimento do direito público é sinal de decadência política, real, como no início da Idade Média, ou intelectual, como na teoria social de Spencer. Quanto a Hayek, Bobbio o ataca em virtude de sua ideia da história, tacitamente cíclica, seu ingênuo dualismo de boas e más fases, boas quando o Estado se retira, mas sempre que cresce. Diferentemente de Rawls, o neocontratualismo de Bobbio desafia abertamente os neoliberais conservadores. Conclusão. O novo liberalismo de 1880 ou 1900 consistiu em três elementos essenciais: uma ênfase na liberdade positiva, uma preocupação com a justiça social e um desejo de substituir a economia do laissez-faire. Tal grupo de novos objetivos e pressupostos levou a uma nova visão política liberal, enquanto as velhas reivindicações de direitos individuais abriram espaço para exigências mais igualitárias. No período do entreguerras, esse liberalismo modificado recebeu novo impulso de vida graças a pensadores influentes como Kelsen e Keynes. Em contraste, os triunfantes neoliberalismos de cerca de 1980 tinham uma mensagem muito diferente. Os neoliberais hayekianos tendem a desconfiar da liberdade positiva como uma permissão para o construtivismo, julgam a justiça social um conceito desprovido de significado, defendem um retorno ao liberalismo e recomendam um papel mínimo para o Estado. Quanto aos neocontratualistas que se alçaram à fama na década de 1970, alguns deles, como Rawls e Bobbio, estão espiritualmente próximos às inclinações igualitárias do novo liberalismo, enquanto outros, como Nozick, aparentam-se antes com os neoliberais. Também se podem interpretar os sociólogos liberais como pessoas que são sensíveis à nova dicotomia neoliberal.
Enquanto Aron foi essencialmente o crítico do totalitarismo, partilhando muitos pressupostos ou prescrições liberais, a obra de Dahrendorf tomou corpo em reação à negligência neoliberal das reivindicações igualitárias.